A nossa videoaula de hoje é sobre mapa de Carnot. Mapa de Carnot é um método gráfico de simplificação. As figuras abaixo mostram o mapa de Carnot de duas variáveis, AB, três variáveis, ABC, e um mapa de quatro variáveis, ABCD. Cada região do mapa representa uma das combinações do sinal de entrada. Para duas variáveis, nós temos quatro possibilidades, então terei quatro regiões no mapa de Carnot, isto é, quatro quadradinhos dispostos desta maneira. Vermelho é a região, azul, região verde, região lilás. Essas são as regiões no mapa de Carnot para duas variáveis. Cada região do mapa representa uma das combinações do sinal de entrada. Existe uma relação bionívoca entre tabela verdade e mapa de Carnot. Vamos iniciar nosso estudo com um mapa de Carnot de duas variáveis. Vamos chamar a variável A e variável B. A tabela abaixo mostra duas entradas A e B com suas quatro combinações possíveis, 00, 01, 10 e 11, e o decimal equivalente de cada possibilidade no ponto considerado. 0, correspondente ao 00, 1 ao 01, 2, 10 e 3, 11. Portanto, terei quatro regiões no mapa de Carnot, onde cada região uma porta AND, e onde a variável barrada é 0 e a variável não barrada é 1. Então, nós temos a região em que A é 0 e B é 0. A é barrado e B é barrado. Região onde A é 0 e B é 1. Onde A é 0 e B é 1. Região onde A é barrado e B não é barrado. Região onde A é 1 e B é igual a 0. Região onde A é sem barra e B é barrado porque é 0. Região 1, 1. Região onde A é 1, sem barra, e B é 1, também sem barra. Região A e B. Posso também representar um mapa de Carnot da seguinte forma, representando pelo decimal equivalente cada região. Então, nós temos aqui o cruzamento da linha vermelha, nós temos A0 e B0, então a região correspondente ao decimal equivalente 0. No cruzamento verde, nós temos A0 e B1, então nós temos o decimal equivalente ao 1. Nessa região, nós temos A com 1 e B com 0, equivalente ao decimal 2. Nessa região, nós temos A com 1 e B com 1. Então, nós temos a região correspondente ao decimal 3. Todas as possibilidades da tabela verdade estão contidas no mapa de Carnot. Lembrando sempre que na tabela verdade, nós já definimos quem é o bit mais significativo das entradas A e B. Nesse caso, o bit A é o mais significativo, é o que tem maior peso. Regiões adjacentes são regiões em que há mudança de apenas uma variável. Eu tenho aqui os quatro mapas de Carnot das variáveis A e B, em que eu represento as regiões adjacentes.
Então, repare no primeiro mapa de duas variáveis, a região vermelha é adjacente à região azul, porque a variável A, nessas duas regiões, varia de 0 para 1, e B é fixo em 0. Então, são regiões adjacentes porque há mudança de apenas uma variável, no caso, A. O segundo mapa representa a região azul e a região lilás, e observamos que A é fixo em 1 e B muda. O terceiro mapa representa a região verde e a região lilás, e observamos que A muda e B é fixo em 1. Quarto e último mapa, observamos que as regiões vermelha e verde são adjacentes, uma vez que A é fixo em 0 e B muda de 0 para 1. Vamos definir regiões não adjacentes. Agora eu tenho regiões em que não são adjacentes. São regiões que estão na diagonal. Então, aqui eu tenho um mapa de Carnot de duas variáveis, então eu tenho vermelho e lilás dispostos na diagonal. Então, não são regiões adjacentes. O mesmo acontece na região azul e verde, dispostas na diagonal, também não são adjacentes, porque há mudança de duas variáveis. Colocação dos zooms, dos mintermos, no mapa de Carnot. Montar um mapa de Carnot colocando os zooms nas regiões correspondentes aos decimais equivalentes. Então, eu tenho uma tabela verdade aleatória e vou colocar os zooms correspondentes às saídas S1, S2, S3 e S4. Então, eu tenho aqui meu mapa para saída S1, onde eu tenho o meu mintermo posicionado no decimal equivalente 2 e tenho o meu 1 posicionado no decimal equivalente 3. Então, eu vou aqui no mapa, coloco 1 na região 2 e 1 na região 3. S2. S2, eu tenho duas saídas em 1. Uma no decimal equivalente 0. Então, vou colocar no mapa o 1 na região do decimal equivalente 0. E no decimal equivalente ao 2, eu coloco o outro 1. S1, S3 agora. S3 eu tenho duas saídas em 1. Uma no decimal equivalente ao 0 e a outra no decimal equivalente a 1. Então, eu vou no mapa e coloco 1 nessas regiões onde o decimal equivalente é 0 e 1. S4, tenho 1 onde no decimal equivalente 1 e no decimal equivalente ao 3. Então, vou no mapa e coloco 1 nessas regiões. Repare uma coisa interessante. Se eu quiser colocar no mapa a variável A posicionada de outra maneira, aqui A embaixo do B, aqui A em cima do B. Se eu posicionar dessa forma, o que vai acontecer? Eu posso fazer isso? Sim, claro que eu posso, desde que eu respeite o valor do decimal equivalente de cada região. Como a variável A já foi definida na tabela verdade como o bit mais significativo, então deverá permanecer no mapa de Carnot. Comparando com o mapa da saída S1, o numeral equivalente das regiões 1 e 2 mudaram. Então, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3. Então, eu tenho posicionamento do decimal equivalente diferente no outro mapa. Simplificação. Simplificação é o próximo passo. A simplificação é feita através de grupamentos de termos adjacentes, onde os uns são grupados sempre em potências de 2.
2, 4, 8, assim por diante. E uma ou mais variáveis de cada agrupamento serão eliminadas. Observamos a tabela, que vai nos ajudar a lembrar quantas variáveis vão ser eliminadas. Se eu tenho um grupamento de 1, 1 é igual a 2 elevado a 0. Então, não elimino nenhuma variável. Um grupamento de 2, 2 é 2 elevado a 1. Então, elimino uma variável. Grupamento de 4, 4 é 2 elevado ao quadrado. Então, elimino duas variáveis. Se eu tenho um grupamento de 8, 8 é 2 elevado à terceira. Então, elimino três variáveis. Grupar os termos adjacentes envolvendo-os com uma linha fechada será o nosso próximo passo. As saídas S1, S2, S3, S4 vistas anteriormente. Então, observo que eu tenho dois uns posicionados dessa forma. São adjacentes. Então, eu traço uma envoltória, no caso azul, envolvendo esses dois uns adjacentes. E observo que, como eu tenho um grupamento de 2, eu elimino uma variável. Que variável vai ser essa? A variável simétrica. Ela cai fora, fica somente nesse grupamento o A com 1. Repare que o B, nesse grupamento, ele mudou de 0 para 1. Então, só fica A com 1. Então, é A sem barra. S1 igual a A. A saída S2, eu tenho os uns posicionados dessa forma. Então, eu agrupo fazendo uma envoltória azul e verifico que nesse grupamento o A mudou, mas B ficou fixo em 0. Se o A mudou, cai fora, já que é um grupamento de 2, vou eliminar uma variável, elimino a variável A, só fica um B com 0. Então, eu tenho B barra. Faço o mesmo para sair desse 3, traço uma envoltória nos dois uns adjacentes e verifico que nesse grupamento A é fixo em 0 e B muda de 0 para 1. Então, B cai fora, fico com A com 0. Então, eu tenho A barrado porque é 0. Vou para a saída S4, verifico que esse 1 é adjacente a esse, traço a envoltória e verifico que nessa região o A muda, cai fora, só fica B com 1. Então, é B sem barra. Então, S4 é igual a B. B não é barrado porque é 1. Regiões não adjacentes. Cada região adjacente, não adjacente, elas não vão eliminar nenhuma variável. Nesse caso aqui, eu tenho minha saída S5, em que eu tenho 1 na região correspondente ao 1 e 1 na região correspondente ao 2. E reparo que eles realmente não são adjacentes. Então, eu vou fazer os grupamentos em separados. Cada variável representará uma entrada de uma porta E e cada grupamento uma entrada de uma porta OR. Então, a função final é dada por uma soma de produtos. Então, eu tenho aqui esse min termo e faço a envoltória dele e verifico que A é 1 e B é 0. Então, A sem barra e B com barra. Ou o outro grupamento em que A é 0, então é barrado, e A e B é 1, não é barrado, a barra B. Então, eu tenho uma soma de produtos. Vou para a saída S6 e verifico que eu tenho 1 na região correspondente ao 0 e tenho 1 na região correspondente ao 3. Então, coloco esses min-termos nas regiões correspondentes ao mapa de Carnot e verifico que eles não são adjacentes, porque há mudança de duas variáveis. Fazendo o grupamento laranja, eu tenho aqui o A barrado e B barrado.
coloco aqui. Ou grupamento azul, lilás, eu vejo aqui A com 1 e B com 1. Então, A e B sem barra. Situações com grupamentos que pedem um emprestado. Cada grupamento tem que ter pelo menos um que não foi emprestado a ninguém, fazendo jus ao seu grupamento. Então, eu tenho aqui uma tabela verdade e vou montar um mapa de duas variáveis. Então, 4 regiões, onde S7 eu tenho 1 no decimal equivalente ao 0, 1 no decimal equivalente ao 2 e 1 no decimal equivalente ao 3. E coloco no mapa de Carnot e verifico os grupamentos que eu posso fazer. Então, no grupamento azul, está aqui, eu emprestei 1 ao grupamento laranja. Então, o grupamento azul ficou com esse termo que não foi emprestado a ninguém, fazendo jus ao seu grupamento, e o laranja ficou com esse termo que não foi emprestado a ninguém, fazendo jus ao seu grupamento. Então, no grupamento azul, o A é fixo em 1, não é barrado, e nesse grupamento o B muda, cai fora. Ou o grupamento laranja, o A muda e o B é fixo em 0, então B é barra. Então, S7 é igual a A ou B barra. Vou para o grupamento da saída S8. Então, eu tenho os meus 1s posicionados dessa forma e verifico que esse 1 é adjacente a esse. Então, eu traço a envoltória laranja. E esse é adjacente a esse, eu traço a envoltória verde. Então, cada grupamento ficou com um termo que não foi emprestado a ninguém, fazendo jus ao seu grupamento. Então, eu vou aqui no verde e vejo que nesse grupamento verde o A é fixo em 0, ficou barrado, e o B cai fora porque muda. E aqui eu tenho quem? Grupamento laranja, em que o A muda nesse grupamento, cai fora, fica B com quê? Barra, porque é 0. Então, S8 é igual a A barra ou B barra. Então, aqui eu tenho a apresentação do mapa de Carnot para duas variáveis. Posteriormente, faremos com outras variáveis, com mais variáveis além dessas duas. Faremos para 3 e 4 variáveis.